Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Loungecast, o podcast oficial da mostra Casa Diff Decor. E aqui no nosso podcast a gente conversa com pessoas que estão fazendo parte, estão também sendo integrantes dessa equipe da Casa Diff Decor durante essa mostra. Recebemos já várias pessoas e hoje recebo uma dupla de convidados, o Adriano Schauer, que é diretor comercial da Office Flex, e o Hauler Cola, que é gestor comercial aqui da unidade de Cascavel e que vão conversar com a gente sobre a empresa, que é especialista em imobiliário corporativo e que está presente aqui na Casa Diff Decor. Então, primeiro, queria agradecer a presença de vocês dois. Adriano, especialmente vindo de Florianópolis aqui para Cascavel para conversar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Legal, nós é que agradecemos o convite, né? Hauler, prazer também te receber por aqui, cara. Obrigado, Cícero, pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Vamos então primeiro falar o que a Office Flex trouxe aqui para dentro da Casa Diff Decor. Ano passado vocês já conheceram a mostra, tiveram um primeiro contato e esse ano conseguiram fazer parte, se incorporar, digamos assim, ao nosso coletivo, né, de profissionais que estão aqui demonstrando todos os produtos, serviços e o trabalho que é muito valoroso aqui na nossa região. Então o que vocês conseguiram trazer de novidade aqui para dentro dos nossos ambientes, Adriano? Cícero, nos chamou bastante atenção. Nós estamos com a loja aqui desde 2024, né, Aula? Comecinho de 2024, e teve uma mostra da Diff Decor, em que nós não conseguimos participar por conta do tempo, e me chamou muito a atenção o tamanho da mostra na cidade de Cascavel. E aí nós combinamos de quando existisse uma nova edição, nós estaríamos presentes. Nessa edição a gente se conectou com um parceiro, com o Marcelo Louro, da Louro Pazetti Arquitetura, e ele projetou um home office, um escritório dentro de casa, um pequeno escritório. E aí nós trouxemos todos os produtos possíveis que nós temos para fornecer, né? Nós somos uma empresa que é bem complexa em termos de fornecimento, a gente tem uma gama de fornecimento muito grande, então nós fornecemos desde carpete, piso vinílico, piso elevado, divisórias acústicas, mobiliário corporativo, cadeiras, mobiliário decorativo, elementos acústicos e marcenaria corporativa, que a marcenaria corporativa é nossa mesmo, e tudo isso está hoje aqui à disposição na Diff Decor. Uma pequena amostra no home office, né? O objetivo principal, Cícero, também né, Adriano? Conseguir trazer um ambiente corporativo para o ambiente residencial. Então, quando os visitantes entram em nosso espaço, eles veem como um ambiente de trabalho. Não só como um home office, como um escritório dentro de casa, mas eles olham, se sentem dentro de um ambiente de trabalho. E essa mudança da lógica do home office ou do ambiente de trabalho dentro de casa passou por uma transformação muito grande, né, nesses últimos anos, desde a pandemia, né, quando forçadamente muita gente teve que levar o escritório para dentro de casa, e depois, passada a pandemia, de uma mudança realmente de comportamento, né, de muitas empresas que deixaram de ser apenas físicas para passar para o modelo híbrido, ou muitas inteiramente home office, né? Então como é que vocês aproveitaram, né, essa transformação para também se adaptar a essa nova realidade, Adriano? Cícero, foi uma fase, para o nosso segmento, a gente comentava isso um pouquinho antes, muito dura, né? Porque de uma hora para outra sumiram todos os postos de trabalho. Todo mundo foi direcionado para casa, vieram os mensageiros do apocalipse, né, dizendo que não existiria mais ambiente de trabalho. E de fato houve um processo de entendimento, mas hoje, sabidamente, já na saída da pandemia, todo mundo entendeu a importância do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é só um ambiente que se trabalha, é um ambiente que se sai de casa, se tem uma rotina, se tem uma descontração, uma descompressão, tem seus vínculos de amizade. Então, um ambiente de trabalho cumpre muito mais do que só um papel de um ambiente para você trabalhar. E ter um ambiente adequado com os equipamentos, com o produto, projetado especificamente para dar conforto, comodidade, concentração para os colaboradores é muito importante até para a produtividade. Então a empresa precisa pensar, e talvez a pandemia tenha trazido isso como lição, né, de se preocupar mais com o que oferece ao seu funcionário, né? Sem dúvida. O mercado já vinha numa tendência de um ambiente de trabalho um pouco mais
humanizado, mais colorido, com mais espaços de descompressão. E a pandemia, a retomada da pandemia, perdão, começar de novo. E a volta da pandemia mostrou isso muito, né? Começou a se olhar para o ambiente de trabalho de uma maneira diferente. Antes as pessoas talvez entravam no ambiente de trabalho, o empresário tinha um ambiente de trabalho da sua empresa, sem entender muito bem o impacto que esse ambiente gerava nas pessoas. E que as pessoas se tornam muito mais produtivas, muito mais engajadas, menos conflituosas, mais conflituosas, dependendo do que o ambiente entrega para tudo isso, né? Então, tem algumas situações que nós comentávamos até, todo mundo estava muito acostumado com o ambiente de trabalho e com o seu ruído, e não se percebia muito. A pandemia levou todo mundo para casa, com raras exceções, mas um ambiente um pouco mais calmo, mais tranquilo, sem tanto ruído, e a retomada para o ambiente de trabalho, depois da pandemia, evidenciou muito esses problemas, principalmente de incômodo sonoro, ruído, e isso fez com que as empresas começassem a buscar alternativas justamente para atenuar muito disso, né? E como é que a Office Flex pode ajudar as empresas, por exemplo, nessa questão da acústica, Raul? O processo que o Adriano comentou da pandemia e a volta, a partir dali foi criado, ou foi desenvolvido e pensado nos estudos sobre produtividade também no ambiente de trabalho. Qual é a diferença? Porque primeiro a pessoa começou a trabalhar em casa, depois estava em casa trabalhando. Isso é um conceito um pouco diferente, muda todo o sentido da frase. E quando eles voltam, né, quando as pessoas voltam ao local de trabalho, ao ambiente de trabalho, começam-se novos estudos. E hoje já tem os estudos comprovados que um ambiente de trabalho com baixo ruído, com boa ergonomia, ele aumenta até em 16% a produtividade da equipe. Isso é um número bem expressivo. Parece que 16% é pequeno, mas é muito expressivo. Pensando num ambiente de 100 pessoas, seriam 116 para fazer o mesmo trabalho. O tempo de concentração, se você tem um ruído mas que tire a concentração do funcionário, para ele voltar no foco que ele estava, em média 10 minutos. Se isso acontece 6 vezes por dia, ele perde 1 hora de trabalho. Então, o produto acústico, tanto de isolamento quanto de absorção, que evita esses ruídos aéreos, ele facilita e ele traz o conforto e traz produtividade para o ambiente de trabalho. Tem o ruído, que a gente chama de aéreo, e tem o de impacto, que seria um martelo. E tem o aéreo, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, nossos produtos, eles absorvem e muito, com muita competência, com muita potência, os ruídos aéreos. Aqui na Casa DIF, nós conseguimos colocar uma divisória com isolamento acústico que suporta até 56 decibéis. E os nossos produtos de absorção que estão expostos aqui, eles absorvem em média de 65% do som. Então, isso não atrapalha, isso ajuda e ajuda muito. E com muita arquitetura envolvida, com materiais bonitos. Antes nós olhávamos estúdio, Cícero, não sei se tu é desse tempo, eu imagino que não, mas nós víamos aquelas caixas de ovo com espumas, Sim. né? E aquilo tem um poder de absorção, mas é um poder muito baixo comparado com as tecnologias que nós temos hoje. Os produtos que nós trabalhamos, que é a Land PET, é um produto que tem um poder de absorção muito grande. E vocês trabalham muito em parceria com os arquitetos, né? É importante esse trabalho que, inclusive, vocês estão fazendo aqui de parceria, né? Porque o arquiteto é a ponte, né? Entre o cliente, o projeto e o produto de vocês, né? Sem dúvida, Cícero. O arquiteto é um player fundamental, né, para o nosso negócio. É ele que entende a necessidade do cliente, ele que entende as dores do cliente, é ele que traz para nós, por meio de um projeto ou numa conversa antes do alinhamento conceitual dele, as dores, as demandas que o próprio arquiteto tem. Isso é uma coisa muito legal, a gente procurou se especializar dentro desse segmento para conseguir entregar um nível de conhecimento com bastante profundidade. Então, quando você fala com uma das nossas pessoas, geralmente o arquiteto percebe que tem muito conhecimento para entregar ali, né? E essa parte de acústica, né? Nós somos representantes, distribuidores de uma empresa chamada Leide, que é hoje uma das referências dentro do mercado.
E é o que o Oller falou, ela entrega inclusive o que nós chamamos dentro do nosso negócio de arquitetura acústica. Então são produtos que cumprem a função estética, que deixam o ambiente bonito, mas também cumprirão a função técnica, que é a absorção, ou a reflexão, enfim, ao que se destina o produto. E essa é uma das soluções que vocês oferecem. Você falou antes que é uma empresa com uma entrega complexa, é porque ela é muito ampla e variada, né? E justamente por isso ela é uma das poucas no mercado que tem essa capilaridade de conseguir entregar de tudo que um escritório, que um ambiente corporativo precisa, né? Exatamente. Um dos propósitos da nossa empresa, ou o propósito da nossa empresa, é integrar e desenvolver marcas e soluções. Então nós disponibilizamos para o mercado, nós não somos fabricantes de todos os produtos, nós somos representantes de boa parte dos produtos e a gente integra todos esses produtos por meio de um fornecimento. Então o arquiteto, o cliente, ele consegue encontrar em nossa empresa quase uma vertical de fornecimento de todos os produtos que ele precisa para o ambiente, inclusive com o gerenciamento de todos esses produtos que nós fornecemos. Porque imagine você, uma obra corporativa vai ter 15, 18, 20 fornecedores. Você gerenciar todas essas pessoas de diferentes áreas, tendo disciplinas que se interferem uma com a outra, né? Nós não temos como montar um mobiliário se o carpete não está colocado. Não dá para montar a divisória se a elétrica que vai dentro não está colocada. Então, o que a gente se propõe é fornecer todo esse escopo. É claro, nós também vendemos só o carpete, se precisar, vendemos só a mesa, se precisar. Mas quando a gente consegue, a gente mostra para o cliente o benefício desse pacote de fornecimento, porque facilita demais a gestão, tanto da obra, quanto do arquiteto, quanto nossa. Então, isso traz muita facilidade, assertividade para o processo. E a equipe é toda de vocês também. Então essa integração, ela é controlada, está na mão de vocês para fazer essa gestão inteligente, digamos assim, desse processo. Exatamente. A gente desenvolveu, inclusive, uma metodologia interna nossa chamada PGI, Planejamento, Gestão e Implantação. Porque todos os problemas que tem que dar, geralmente dão justamente na implantação, né? Quando você materializa aquele projeto e coloca ele para ser montado, né? E é nessa parte que o nosso pessoal interno, desde o começo do orçamento, começa a olhar esta obra com uma possibilidade de fornecimento. E já buscar possíveis intercorrências, possíveis dificuldades, e já começa a tratar isso antes, para evitar que nós tenhamos esse problema, que o cliente tenha o problema, que o arquiteto tenha o problema no momento da implantação. Nessa fase a gente brinca que a gente só gasta papel, né? E um pouquinho de tempo. Na implantação, com os produtos comprados, com a obra acontecendo, a gente começa a gastar dinheiro e isso ninguém gosta de fazer. Com certeza. Por isso um dos propósitos nossos, né, Cícero, é de poder trabalhar durante a obra. A gente está junto com a equipe de engenharia, a gente está sempre junto com o arquiteto, entendendo dos nossos produtos e mostrando a necessidade de cada um deles. Porque uma mesa corporativa, ela precisa de elétrica, ela precisa de dados, ela precisa de chegar e alimentação nos computadores. E esses pontos de energia, por exemplo, pode causar um problema futuro na implantação. Pensa que nós vendemos uma mesa que ela tem uma subida de cabos pelo chão e nós chegamos e tem uma tomada a 2 metros de altura, por algum motivo. Então nós já temos essa visão e essa orientação durante a obra. É o que a gente chama de compatibilização de projetos. É trazer o projeto do eletricista, trazer da marcenaria, trazer das divisórias e unificar isso para que quando iniciarmos a implantação esteja tudo no conforto. E vocês não fazem o projeto, né? Das obras e das reformas que seja. Mas vocês têm uma equipe de arquitetos interna que ajuda, inclusive, nessa compatibilização que vocês estão, né? Exatamente. Eu, por exemplo, de arquitetura eu entendo -1. Então, eu preciso de algum especialista. Nós temos hoje a Daiane, que trabalha conosco, ela é uma pessoa fantástica, ela é pós-graduada em interiores, enfim. Então, ela abre o projeto, ela lê esse projeto, transmite as informações que o arquiteto projetista trouxe dentro do projeto, repassa,
e ali nós iniciamos a orçamentação e vamos entender o conceito, vamos entender tudo que o arquiteto iniciou, que fez o início do projeto, o que ele pensou em tudo isso. Aí a DAI faz esse resumo, digamos assim, e nós iniciamos a orçamentação com identificação de produtos, cores e tudo mais para que fique tudo harmônico. E qual que é o benefício maior para o cliente? Ganho de tempo, custo, produtividade? O que acaba agregando, né? Justamente ter a facilidade de ter acesso a tudo isso. Cícero, é um processo muito mais assertivo e muito menos custoso, né? Como o Auler falou, muitas vezes o arquiteto, a obra tem necessidade de uma descida de cabo elétrica pelo teto e o móvel está preparado para uma descida, para uma subida de cabo pelos pés. Tem solução para teto também, isso é de linha. Então, quanto mais nós entramos dentro do processo, quanto mais nós entendemos o processo, mais assertivos nós somos no fornecimento, mais econômicos nós somos. Porque muitas vezes há um desenvolvimento de alguma ideia especial, diferente, que tem uma solução de fábrica testada muito mais econômica. E é esse conhecimento que nós entregamos desde o processo do orçamento, do entendimento, que depois vem a compatibilização das plantas, vem um processo muito organizado, desde logística, para fazer a parte de entregas da obra, do gerenciamento da obra e da montagem, né? E, inclusive a conversa, né? Porque o que nós fornecemos chega elétrica, chega lógica, chega automação. A gente cria grupos específicos dentro da obra, coloca todo mundo na mesma página, procura trazer a informação para nós e dar para essas pessoas a informação também para que tudo flua num processo assim muito mais otimizado dentro da obra. A Office Flex hoje tem 5, né, unidades, 5 espalhadas, né, por Santa Catarina e aqui pelo Paraná, né? E Cascavel é a mais recente delas. Tá um pouquinho mais de um ano, vocês comentaram, né? Londrina é a mais recente. Londrina veio 3 meses depois. São quase irmãs gêmeas. E o que vocês identificaram em Cascavel e como é que tem sido o trabalho, né, de divulgar e de abrir o mercado da Office Flex aqui na região oeste? Está sendo muito prazeroso, Cícero. Assim, a aceitação dos empresários, dos arquitetos, é algo novo. Quando eu recebi o convite do Adriano para representar a Office Flex aqui em Cascavel, o meu primeiro passo, falei, eu vou para Curitiba conhecer os produtos. E quando eu olhei a loja de Curitiba, eu falei, não tem ninguém que faça isso em Cascavel. Tem pessoas muito competentes que vendem mesas, outras cadeiras, outras o carpete, talvez, mas ninguém que tem toda essa complexidade. Ninguém que consegue, pelo menos até agora, que faz tudo isso que a gente faz. Então, a aceitação, tanto dos arquitetos que para a indicação da nossa empresa, e os clientes que compraram o produto ou que têm interesse em comprar o produto, eles veem em nós uma empresa com uma alta capacidade de entrega de produtos, de montagem. Nós já temos grandes obras aqui na região, grandes obras mesmo, obras de 7 mil, de 9 mil, de 11 mil metros quadrados, que a gente percebe no olhar do cliente quando nós finalizamos e ele fala, deu tudo certo. Acontecem imprevistos, e isso, como diz o Adriano, é raro, mas acontece com frequência. Mas tudo isso tem soluções que são soluções previstas, né? Por quê? Nós iniciamos um acompanhamento desde o início. Então, as empresas que têm interesse ou que compraram produtos conosco, eles estão tendo uma satisfação muito legal. E os arquitetos, com muita humildade, Cícero, mas eles estão olhando para nós como um grande fornecedor de imobiliário corporativo. Um grande parceiro. E aí, em Curitiba, Florianópolis, Blumenau, eu acho que até Londrina, você já tem as lojas físicas para o pessoal conhecer e ter esse contato mais próximo. Aqui em Cascavel, os planos também são implementar aqui, né? Já estamos com o ponto alugado. Projeto pronto, aprovado. Já foram feitos os pedidos. Dia 15, 20 de fevereiro, nós queríamos inaugurar em janeiro, mas não vamos conseguir. Toda a fábrica para agora, final de ano, então não vamos conseguir avançar. Mas dia 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, a gente está... logo aí já. Mas até lá, quem quiser ter contato com vocês, qual é o procedimento? Bom, nós temos um escritório de negócios, ele fica dentro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Cascavel, que é a EAC, na rua Presidente Bernardes, 1910. Ali nós temos um mini showroom, vamos pensar assim,
mas com uma parceria fantástica já com a associação de classe. O contato também pode ser feito através do telefone, do nosso WhatsApp, é 459-9950-9757, ou através do site officeflexmóveis.com.br. Tem rede social também, Tem a rede né? social, Tem. @officeflexmóveis também. Tem todos os arrobas aí que você imaginar. E uma coisa que é muito legal, Cícero, que a gente faz nos nossos showrooms, nós fazemos showrooms que nós falamos que são pontos de experiência, né? Então, tudo que nós falamos de acústica, a gente entrega para o cliente para ele conseguir perceber. Na própria casa aqui, nós temos alguém que está com um home theater e ele faz toda essa demonstração para ver a potência do som. No nosso caso, aqui na DIF, será assim no nosso showroom, nós mostramos muito as características de gestão de cabo, qualidades, marcenaria, mas também muito a questão acústica. Então, o showroom é preparado para que o cliente consiga viver essa experiência da acústica mesmo, sabe? Desculpa, Francisco, um ponto bem importante que eu tenho percebido também na região é o produto mais difícil de comprar são as cadeiras. A gente olha e parece que cadeira é só cadeira. E nossa linha de cadeiras, ela atende pessoas de 1,60 m a 1,90 m com a mesma ergonomia. E quando a gente fala de ergonomia num produto técnico, não é só sentar correto, mas tem normas, tem normativas, tem uma ABNT que cuida de tudo isso, e nossos produtos são muito técnicos e atendem a todas as especificações. As nossas cadeiras, como eu falei, ela atende pessoas de 1,60 m e 1,90 m, porque ela tem um ajuste no assento. E quando eu mostro isso dentro da casa ou para clientes, isso vai ser uma experiência dentro do nosso showroom também, para ter essa sensação e sentir o conforto e pensar em comprar uma cadeira pensando, eu consigo ficar 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, com toda a ergonomia necessária. E essa é uma preocupação que talvez nem todo empresário tenha, mas que cada vez mais é importante, porque a partir do momento que o colaborador desenvolve uma doença, um problema por esforço repetitivo, algo que o ambiente teve um impacto, ele pode, inclusive, entrar com um processo na Justiça do Trabalho e, normalmente, o empresário, né, tem que pagar depois uma multa e tal. Então, é uma questão também de economia, né, de investimento que ele vai fazer para depois não precisar se incomodar, digamos assim, mas que também vai de encontro à saúde do trabalhador, né, que é algo cada vez mais também exigido, né, e cobrado pelos funcionários. A gente sabe que a mão de obra está cada vez mais escassa, então você tem que oferecer as melhores condições possíveis para que o colaborador se sinta bem dentro daquele ambiente, né, Adriano? O fornecimento ele tem que ser seguro, né, Cícero? E todas as empresas que nós representamos, isso é um cuidado muito grande que a gente tem de curadoria dos nossos fornecedores, que nós levamos à frente, até porque nós somos corresponsáveis por isso também, né? A gente olha muito esses quesitos legais. Isso traz muita segurança para o empresário, então impossíveis reclamatórias ou algumas coisas que possam acontecer, então ele se assegura de produtos que efetivamente estão em plena conformidade com as normas que são exigidas para o nosso segmento, e é apresentado inclusive documentos para isso, né? Mas é muito mais, né? Um produto desse ele interfere diretamente no conforto, na produtividade, então você vai começar a falar não só da segurança jurídica, mas também da vida, da jornada, da qualidade de trabalho, de uma série de coisas que impactam de uma maneira direta ou indireta, diretamente no resultado da empresa. Não sei se tu já recebeu uma ligação de alguma operadora que quando você atende tem 50 pessoas falando. Quem nunca, né? Imagine que você se sentiu mal, incomodado né? com aquele barulho durante 2 minutos ou 5 minutos que seja. Agora tu imagine um funcionário que fica 8 horas por dia exposto a todo aquele ruído. E aí eu queria até entrar num detalhe em relação ao perfil de cliente de vocês. Você comentou, Raul, de ter grandes obras, de 7, 10 mil metros quadrados, mas hoje a Officeflex, ela é apenas para essas grandes empresas, para esses grandes ambientes corporativos, ou vocês têm produtos e estão abertos desde o pequeno negócio, desde o
home office, até essas empresas grandes como as cooperativas, que a gente tem muito aqui na nossa região, cooperativas de crédito também, que eu sei que são parte do escopo de clientes de vocês, né? Nós atendemos grandes, pequenos e médios. O nosso foco principal é médias e grandes empresas, mas semana passada eu entreguei 2 cadeiras para um home office de uma casa residencial, indicação de um arquiteto nosso, parceiro, e com muito prazer e com muita responsabilidade entregamos com o mesmo carinho, né, Cícero, que nós entregamos uma obra de 7.000 metros, entregamos 2 cadeiras para um cliente e isso é importante para nós, né? Eu acho que a DIF mostra muito isso, né? Aqui na DIF nós temos um espaço de 18 metros quadrados, 18, 20 metros quadrados. Então nós temos potencial para fazer 18 metros quadrados, 2 cadeiras, vender um rodízio de assistência e obras de 7, 8, 10, 11 mil metros quadrados, como a gente já fez aqui na região. E vocês têm percebido essa preocupação dos empresários aqui da região de dar essas condições de trabalho para os seus empregados e desse contexto que a gente falou, da questão da mão de obra e disso ser também um ponto a mais, né, de vantagem, de bônus entre escolher uma empresa ou outra como um benefício realmente, né? Não só a questão salarial, mas estar num ambiente onde o funcionário se sinta bem, hoje em dia cada vez tem mais importância, né? Então, o empresário tem olhado para isso com mais atenção também? Quando a gente ouve, ou quando os empresários ouvem falar em retenção de talentos e atração de talentos, é muito importante ter um ambiente agradável, né? É aquela história de você chegar no domingo à noite e ficar feliz porque amanhã você vai trabalhar num ambiente agradável. Então, ainda Cascavel está nessa jornada, mas eu acredito que já tem muitos empresários com essa visão e tem acontecido e logo em breve, logo em breve já vai estar com todos, acredito eu, com todos esse mesmo pensamento. A gente está trazendo um jeito de pensar, um jeito de fornecer diferente, né, Cícero? A gente brinca muito que o óbvio só é óbvio para quem sabe que é óbvio, né? E muitas vezes a própria estrutura de fornecimento local, por mais que muitos empresários estão conectados com mercados diferentes, têm acesso a tudo isso, mas como você não tem uma estrutura muito grande estabelecida de fornecimento de pessoas que falam o que nós falamos, muitas vezes isso não soa ou não reverbera no mercado, né? Mas quando a pessoa senta, escuta o que nós temos para falar, vê a importância que o ambiente tem de impacto, que os produtos que estão dentro geram de resultado, geram de segurança, o empresário é muito receptivo. Isso é uma coisa assim muito legal aqui da região de Cascavel, que as pessoas gostam de parar para escutar, são muito receptivos ao que nós temos para contar. Então, é muito legal. Queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre quais são as empresas que vocês representam, né? Para que as pessoas que vão estar nos assistindo e nos ouvindo saibam um pouquinho do trabalho, do que vocês têm a oferecer e de quem são essas empresas que estão junto com vocês dentro desse portfólio. Legal. Nós somos, começando de baixo para cima, né? Nós somos dealers de uma empresa norte-americana de carpete, que inclusive está dentro dessa sala, chamada Interface. É uma empresa norte-americana, é uma das referências dentro do mercado aí, faz carpetes em placa, em pedacinhos, que a gente monta e que estão inclusive aqui na Casa DIF. Depois somos também representantes de uma empresa de carpete nacional, chamada WK, é um bom produto, com umas características parecidas com essa importada. Temos piso vinílico da Tark, da Belgotex. Depois somos representantes de uma empresa corporativa de 43, 44 anos, que é a Amarelli. A Amarelli produz mesas, cadeiras, divisórias e sofás, poltronas, mobiliário mais decorativo específico para ambiente de trabalho. Cabines acústicas. Cabines acústicas também, é um item que tem tomado um volume bastante grande dentro do nosso fornecimento. Somos também representantes da Leide, que trabalha com toda essa parte de arquitetura acústica. Somos representantes da Arcflex, que trabalha com essas divisórias móveis de centro de eventos, que tem bastante aqui, né? A gente já forneceu bastante essas divisórias para cá. E nós temos a nossa marcenaria corporativa, que é uma marcenaria
específica para ambiente de trabalho, né? Que é diferente se fazer marcenaria para casa e diferente se fazer marcenaria para ambiente de trabalho. A tua casa você sabe quanto custou, você vai abrir poucas vezes, vai ter cuidado, e no ambiente de trabalho é um ambiente bem mais hostil. Então muda a forma de construir o móvel, muda a forma de ferragens, muda o jeito como você faz a marcenaria. Por isso a gente acabou internalizando a marcenaria é produzida, ela fica em Santa Catarina, embaixo do nosso guarda-chuva, e tem boas obras também já estabelecidas aqui. Esqueci de alguma coisa? Acredito que não. Não? Então eu queria que, para a gente já finalizar e para o final da nossa conversa, que vocês fizessem um convite, realmente, para quem está nos acompanhando, para conhecer mais sobre o trabalho da Office Flex, para conhecer quem é aqui da nossa região, o Hauler, ter esse contato, tomar um café, né? Ter essa conversa para realmente conhecer os produtos, porque ouvindo vocês falar, a gente já consegue ter a dimensão do quanto é diferenciado e do quanto é uma nova forma, um novo conceito que vocês estão trazendo para o mercado corporativo aqui da região, e tenho certeza que as pessoas conhecendo isso vão se interessar e cada vez mais vai ter gente usando dessa estrutura toda que a Office Flex oferece. Legal. Eu acho que nada mais justo do que deixar o Hauler fazer esse convite, porque o Hauler é o nosso profissional aqui na região de Cascavel, em toda essa grande região aqui do sudoeste do Paraná. Então, Hauler, por favor, Bacana. faça as honras. Bom, fica o convite, então, para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a estar conhecendo o nosso ambiente de trabalho, a estar conhecendo algumas obras. Convidamos os arquitetos, convidamos os empresários para tomar um café com a gente, para conhecer, estudarmos juntos as necessidades de cada ambiente e que a gente possa fazer toda essa integração, toda essa implantação nas empresas de vocês. Muito obrigado, Cícero. Eu que agradeço. E agora, para finalizar, Adriano, você também falar um pouquinho de onde vocês estão, em quais as outras cidades e quais os planos da Office Flex daqui para frente, especialmente para esse ano de 26. Cícero, nós estamos em Florianópolis, Santa Catarina, Blumenau, Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí. Estamos em Curitiba, na capital do Paraná, em Londrina e em Cascavel. Temos como objetivo em 2026 as lojas em Criciúma e em Chapecó, em Santa Catarina. Então, Criciúma já é uma condição dada, vai acontecer. Chapecó depende de algumas situações ainda. Como nós falamos, o conhecimento para nós é muito importante. Você preparar pessoas com esse conhecimento, com todo esse grau de conhecimento para todos os produtos que a gente fornece, é um pouco mais difícil. Isso é um pouco do impeditivo de a gente avançar. Mas os planos são esses, é mais do que nunca consolidar a marca, principalmente aqui na região e em Londrina, né, que eu não vejo assim nenhuma dificuldade de fazer isso, dado que já está acontecendo com o mercado. E seguir em frente, avançando, crescendo. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da Office Flex. A gente deseja, então, muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vai ser um ano ainda melhor do que foi esse ano de 2025, mas a gente vai conhecer. E a gente está à disposição, tanto aqui na Casa DIF Decor do ano que vem, como agora nesse restante de finalzinho já de mostra, para estar aqui recebendo vocês e ajudando nessa divulgação para que as pessoas conheçam realmente o produto, que a gente sabe que é de uma qualidade, de um trabalho realmente já de muitos anos. Quantos anos tem a empresa? A empresa tem 20 anos. 20 anos, né? Não é uma empresa que chegou agora, né? Ela já é consolidada no mercado, foi se adaptando, né? Foi evoluindo ao longo desse tempo, e eu acho que as pessoas que conhecerem vão identificar essa diferença que tem em relação aos outros concorrentes. Então, obrigado mesmo, Hauler, Adriano, e obrigado a você que nos acompanhou também aqui em mais essa edição do nosso DIF Loudcast. Continuamos aqui de portas abertas e vou fazer um último pedido para você seguir o nosso perfil no YouTube, ativar lá o sininho para receber nossas notificações, estar de olho em tudo que acontece aqui dentro da Casa DIF Decor e também nos outros eventos que a DIF promove, e também seguir a gente nas nossas redes sociais para ter sempre as informações em primeira mão. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo encontro.